Muito bem, show de bola. Terminada a regência nominal, a gente vai falar agora sobre pronomes, envolvendo ainda o tema regência, para que vocês vejam como que o tema regência tem uma influência. Este tema vai influir até lá na concordância verbal, viu, gente? Ou seja, a regência influencia na parte de sintaxe como um todo e depois ainda vai influenciar lá na frente, certo? Quando nós entrarmos no tema concordância verbal, tá certo? Vai influenciar também lá na pontuação, mas aí deixa pra lá, deixa quieto, vamos matar essa parte agora. O meu objetivo com esta primeira aula, eu creio que nós vamos usar umas 3 para resolver a problemática que eu quero apresentar a vocês aqui. É como que nós utilizaremos os pronomes relativos relacionando-os ao tema regência. Conscientemente, talvez você diga assim, eu não tenho a mínima noção do que seja isso. Mas inconscientemente você tem uma boa noção. Quer ver como você tem uma boa noção do que ocorre? A gente vai fazer um experimento aqui para abrir esta aula, tá certo? Então a gente faz esse experimento, que é algo totalmente inconsciente, é aquilo que intuitivamente você faria. Você diria assim, olha, eu acho que isso aqui está certo, eu acho que isso aqui está errado, etc. Só que esta intuição, ela tem que ser forrada de argumentos, né? Ela tem que ser forrada de quê? De sustentação, né? Porque senão lá na hora da prova você vai ficar dependendo muito do seu coração, do seu sentimento. Isso aí não é legal pra gente, tá legal? Então vamos lá, vamos agora ver como que intuitivamente você lida com este tema. Eu vou desaparecer? Foi. Olha só, este é o nosso experimento, vamos lá. Você vai me dizer qual é a sentença correta. Do A, não é? Das duas indagações, qual você considera correta? De que você gosta ou que você gosta? E aí, você já julgou, não já julgou? Professor, para mim a frase correta é a primeira. Eu também acho que a primeira é correta. B, com quem ela concorda ou quem ela concorda? Você julgou a primeira como correta. Eu também concordo plenamente. C, a que ela se refere ou que ela se refere? Professor, a primeira de novo, também acho. De onde ele vem ou onde ele vem? Professor, está ficando fácil demais, também acho que é fácil. É, por quem ela se interessa ou quem ela se interessa? Professor, de novo, também acho. Para onde ele foi ou onde ele foi? Professor, aí eu acho que as duas estão corretas. Para mim, tanto faz para onde ele foi ou onde ele foi. Olha, se eu disser a vocês que só a primeira é correta e que a segunda é errada, sério, por quê? Digo depois. E o item G, aonde ele foi ou onde ele foi? Professor, para mim as duas estão corretas. Pois é, mas só a primeira está correta e a última também ela está errada. O que acontece é o seguinte, nós estamos aqui usando o nosso bom senso de leitor. O nosso bom senso de leitor apontou que as primeiras sentenças do A até o item E eram verdadeiras, o nosso bom senso ele realmente foi vitorioso, mas no julgamento dos itens F e G, o nosso bom senso ele ficou um pouquinho avariado, porque ele disse que ambas estariam corretas, eu concebi ambas do item F e ambas do item G corretas. Pois é, mas só as primeiras estão de acordo com a norma. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se nós dependêssemos apenas do bom senso, nós poderíamos perder aqui. Então o bom senso ele é bom, mas eu não posso depender dele sempre. Professor, e aí? Acabou o experimento? Acabou não, tem mais agora. Bom, você concorda comigo? Eu vou ter que fazer essa pergunta aqui, inevitável. Você mantém que a frase correta é a primeira e a segunda é errada, né? Show de bola. Então agora eu vou fazer a segunda etapa do experimento. Qual dessas duas frases, na sua opinião de leitor, parece ser a correta? O livro de que você gosta foi proibido ou o livro que você gosta foi proibido? Na sua concepção de leitor, intuitiva, né? A frase 2 é muito melhor do que a frase 1. Vocês concordam comigo? Também acho. Eu acho a frase 2 melhor do que a frase 1. Mas é engraçado. A frase 1, ela está certa. E a frase 2, errada. O curioso é que agora há pouco nós dizíamos assim,
que a frase quem você gosta, ela era ruim, errada, e de que você gosta, ela é a frase certa. Ora mais, quando eu coloquei a mesma frase dentro de uma outra oração, você, de um certo modo, deu as costas àquilo que você tinha dito agora há pouco que era correto. Vixe, professor, é verdade. Eu considerei a frase B certa e a frase A errada. Por quê? Vem cá comigo, olha aqui. É exatamente isso que a gente vai estudar agora. É isso que eu quero mostrar a você. Mostrar que quando você tem pronomes relativos, no caso este que aí é o pronome relativo, e uso de regências, preposição, olha no caso aqui, está vendo a preposição de aqui? Pois é, ó, a relação que eu quero estudar com vocês agora é entre ele, o pronome relativo, e ela, a preposição. E isto, claro, dentro de períodos compostos. Nós não temos aqui um período simples. Foi fácil julgar aqui, porque nós temos um período simples. Foi mais complicado, é mais complicado julgar aqui, pois nós temos período composto. Portanto, gente, é importante que a gente saia da intuição, saia do bom senso. Professor, então quer dizer que a fraseade que você gosta, ela é a correta porque o verbo gostar pede preposição de justamente e a regência volta. O mesmo vai acontecer aqui, ó. O professor com quem ela concorda deixou a sala. O professor quem ela concorda deixou a sala. Ele, o meu bom senso, diz que a primeira está correta. O bom senso e a lógica também, né? E a regra. Quem concorda, concorda com algo. Perfeito. O mesmo aqui, ó. As listas a que ela se refere sumiram. As listas que ela se refere sumiram. Professor, aqui eu estou na dúvida, para mim as duas corretas. Pois é, mas você já notou que a primeira é que é a correta. Olha só. O mesmo aqui. O país de onde ele vem é organizado. O país onde ele vem é organizado. É de onde ele vem. Quem vem de algo, né? E a última frase, a moça por quem ele se interessa tem um filho, ou a moça quem ele se interessa, ele por quem se interessa tem um filho. Eu estou compreendendo agora aonde você quer chegar. Justo. Olha só, e o último exemplo. A casa onde ele foi recebe bem os estrangeiros. A casa onde ele foi recebe bem os estrangeiros. Professor, a meu ver, ambas corretas. Pois é, mas a última está errada e a primeira está super verdadeira, super correta. Bom, o que nós vamos entender agora é como que esse processo funciona de maneira mais complexa. Então vamos lá, nós vamos agora ao segundo PowerPoint. Está aqui, ó, é este o PowerPoint que vai nos ajudar aqui bastante, tá legal? Veja, observe a nossa proposta. O que nós temos aqui é o que eu chamei de raio-x do processo. Ele é exatamente aquilo que a gente analisava agora nas frases anteriores, ó. A casa recebe bem os estrangeiros, tá vendo aqui? Pois bem, essa oração preta aqui é exatamente esta oração principal que eu estou chamando de preta aqui, tá vendo? Ó, não são duas orações, é uma oração só que eu quebrei para que no meio ficasse esta oração subordinada que eu estou chamando aqui de adjetiva, tá certo? Então o que acontece? O bicho vai pegar aqui no meio, ó. É aqui que a gente vai ter que ficar bem atento. Lembre-se do começo do experimento. No começo do experimento, eu partia exatamente destas mínimas premissas. O certo é dizer de que você gosta ou que você gosta. Não foi assim? Ou seja, eu estou me referindo a orações adjetivas. Serão elas que serão determinantes neste momento do julgamento. Bom, o processo traz duas versões. Primeira versão, em que eu quebro a oração principal e deposito no meio a adjetiva, que será introduzida por um pronome relativo. Segunda versão, eu trago a oração principal sem quebras, a oração principal vem todinha, ela vem expressa, explícita, de maneira bem grave, e depois aparece todinha também, completíssima, a oração adjetiva, ou seja, ninguém aqui está quebrado. Tudo que eu disser a respeito da versão 1 vale para a versão 2, tá certo? Agora, é importante salientar um detalhe. Professor, como é que eu vou reconhecer que uma oração ela é adjetiva, né? Eu não sou bom disso não, professor, eu sou muito ruim, eu vou me atrapalhar todo. Atrapalha não, vem cá comigo. É o seguinte, as orações adjetivas elas serão sempre introduzidas por pronomes relativos. Olha aí, ó.
E os pronomes relativos, quais são aí? Diz aí a mim, por favor. Então eles, gente, ó, o que, o quem, o onde, e o outro qual é? E o cujo, e seus variantes, né? Ó, e seus variantes. O que acontece é que todas as orações adjetivas serão introduzidas por um relativo. Detalhe sobre os relativos, detalhe inevitável. Todos eles são anafóricos. Ali você falou bonito, eu não entendi nada. Anafóricos, isso quer dizer que todos eles se referem a termos anteriormente citados. E esses termos são exatamente substantivos, tá certo? Ó, todos. Se não for um substantivo, é uma palavra substantivada, dá no mesmo, tá certo? Estou entendendo. Então, todas as adjetivas serão introduzidas por que, quem, onde ou cujo, que são pronomes relativos. Justo. Beleza. Então, vamos ver, vamos voltar lá ao processo. Então, você já sabe que aqui vai ter um que, um quem, um onde ou um cujo, aqui do mesmo jeito. Perfeito. Professor, a questão da preposição, como é que ela vem? Eu acho que você teve uma noção clara quando nós fizemos o experimento. Você notou que o verbo gostar proporcionou a presença obrigatória da preposição de, que o verbo concordar proporcionou a presença da preposição com, e assim por diante, com referir-se, com vem, com se interessa e com o foi. Não é? Ó, foi a algum lugar. Por isso, por essa razão, nós, quando voltamos aqui, nós vamos ter que pensar da seguinte maneira. Olha que curioso, ó. Gente, o fato é que, eu vou colocar aqui em vermelho, dentro da oração adjetiva, haverá ou um nome ou um verbo, e vocês sabem que nomes ou verbos... Peraí, que esse vermelhão ficou muito forte. Eu vou apagar aqui, ele ficou feio. Eu vou colocar aqui uma outra, colocar um preto aqui, pronto. Diminuir o tamanho da fonte. Olha só. Tá aqui. Olha só, ou vai aparecer aqui. Continua vermelhão. Quero agora. Aqui, pronto. Ou vai aparecer aqui um nome, ou vai aparecer aqui um verbo. O que acontece? Este nome ou este verbo podem pedir preposição. A gente viu nas regências nominais que substantivos, adjetivos ou advérbios podem pedir preposições. Então vamos imaginar que o nome aqui presente fosse medo. E você sabe que quem tem medo de. Onde é que eu vou colocar essa preposição de? Ela vai ficar aqui? Não. Ela vai sofrer um processo que eu chamo de catapultagem. Nós vamos catapultar a preposição. Lembra da catapulta, aquele instrumento de guerra, né? Que colocavam uma pedra assim, tchum, ela jogava uma pedra, atirava uma pedra bem longe. Beleza, feito um estilingue ou uma baladeira, dependendo da sua região. Pois é. Então, a gente vai catapultar a preposição, ela vai ficar aqui antes do relativo. Se o verbo for o verbo discutir, no sentido de brigar, então ele discutiu com alguém. Então, se a preposição com é exigida, o que eu vou fazer? Eu vou catapultá-la para cá. O mesmo vale para a versão 2. Se tem um nome ou um verbo, e esses nomes peçam as preposições respectivas citadas aqui no na nossa explicação, a preposição será catapultada para antes do pronome relativo. Beleza? Beleza, eu quero ver na prática isso. Olha, na prática é o seguinte. Olha só este exemplo. Ó. As reportagens que o jornalista muito discordou eram controversas. Para muitos, esta frase estaria gramaticalmente correta, mas ela não está coisíssima nenhuma. Há uma falha nela. E eu acho que se você já ligou os pontos, você já percebeu. Professor, tem um problema aqui. O problema é que quando eu olho o verbo dentro da estrutura, você está olhando o verbo? Não está? Ó. Quem discorda, professor, de alguém ou de alguma coisa. Exatamente. O que nós temos que fazer? Catapultar a preposição e colocá-la aqui antes. Então, a correção gramatical, ela estaria comprometida? A resposta é sim. Sim, bastante comprometida. Mas seria engraçado que eu não vejo muito erro, não. Pois é, a intuição, ela às vezes
rouba a cena. Então, gente, não dá para confiar na intuição não, viu? Olha, aqui há um erro mesmo. Ele, como é que eu corrijo? Bom, você sabe. Você sabe sim. Olha só, vamos corrigir. Tá aqui, agora sim nós temos tudo ok. As reportagens de que o jornalista muito discordou eram controversas. Agora vem aqui comigo, rapidez. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu tive também quando eu aprendi, né, quando eu comecei a entender esse processo. A minha impressão é de que sem a preposição tá certo, sem a preposição de, e com a preposição de que parece que a frase está errada, né? Então olha só, eu vou ler a frase aqui em cima, né? Então eu vou ler para vocês aqui, ó. As reportagens de que o jornalista muito discordou eram controversas. Parece que esse de que está bem aqui, tá aqui, ó, bem aqui o de, né? Parece que esse de, ele é inoportuno, né? Parece que ele está aqui sobrando na festa, mas não está sobrando não. Eu preciso dele, se eu não colocar, ó, é mais fácil ler com a ausência dele, ó. Vou apagar aqui e vou ler tudo sem nada, ó, sem o de. As reportagens que o jornalista muito discordou eram controversas. É bem melhor. Mas está errado. Tá legal? Então, ó, você tem que apurar o seu senso crítico. Não dá para ficar julgando só com base na intuição. Ah, eu acho que tá show de bola. Não tá não. Você tem que usar a razão nessa hora. Tá legal? Então vamos lá, vou apagar aqui. Professor, esta é a única maneira? Claro que não. E aí nós vamos aqui voltar aquela telinha branca. Eu não falava dos pronomes relativos? Pois é, gente. Vamos adiantar aqui. O pronome relativo que, o primeirão aí de todos, ele é o pronome relativo mais versátil de todos. Ele em que sentido? Ele é versátil porque ele permite muitas trocas e ele tem uma beca, né? Ele tem um closet, vamos dizer assim, com 4 vestimentas disponíveis, né? O que não aparece apenas na versão que. Ele pode aparecer na versão o qual, olha aí, ó. Ele pode aparecer na versão os quais. Ele pode aparecer na versão a qual ou na versão as quais. Ok? E isso vai depender muito da referência do pronome relativo. Tá certo? Então, observa aqui comigo. Tá vendo o quê? Tá vendo, né? Ele é anafórico. Ele olha para trás e encontra quem? Reportagens. Então é óbvio que eu vou trocar por as quais, pois reportagens é uma palavra feminina plural. Então eu troco, ó, o que por as quais, tá vendo aqui, ó, o as quais, e a preposição de, que antes estava ali. Com o de, ela se mistura à estrutura, e aí nós temos agora as reportagens das quais o jornalista muito discordou, eram controversas. Percebem? Bom, Eli, show de bola, entendi, bacana, então sempre eu vou usar a catapulta para não vacilar aqui. Pois é, uma história que eu tenho que contar para vocês agora. Vem aqui comigo, aparece comigo aqui, olha, vamos nos enxergar, que é legal. Gente, é o seguinte, a catapulta, ela é uma ferramenta, né, que eu apresentei a vocês agora há pouco. Só que é o seguinte, ela é uma ferramenta que só me é útil no começo da explicação. Ele por quê? Porque eu já testei a ferramenta em várias questões e vi que ela falha às vezes. Não é que ela falhe, é que a gente fica confuso, sabe? Determinadas estruturas, quando você procura, você acha, por exemplo, tanto um verbo quanto um nome. Aí o candidato pode ficar um pouco na dúvida, pensando, putz, qual que eu vou usar? Eu tenho aqui um verbo e um nome. Ou então, às vezes, você tem 2 verbos na mesma estrutura. Então, o que acontece? Temendo um possível desgaste, eu vou apresentar a vocês uma segunda ferramenta, um segundo instrumento, que este aí é muito mais seguro do que a catapulta. E aí é engraçado, né? Catapulta é um instrumento de guerra antigo, né? Ultrapassado. Ele só me é útil para o começo, porque eu gosto daquela imagem da preposição fazendo uma parábola e pimba caindo antes do pronome relativo. Eu acho essa imagem muito legal, porque faz com que a gente visualize o processo. Contudo, ela não é muito boa na prática mesmo. E aí, o segundo instrumento eu nomeio de leitura rebobinada. Como é que é isso? Primeiro que é uma homenagem àquelas fitas de VHS. Acho que todo mundo que tem mais de sei lá, 20 e poucos anos, né? Os meninos mais novos aí não sabem o que é isso não, mas VHS
a gente tinha que rebobinar a fita, né, de vídeo, senão a gente pagava R$1 pela rebobinagem, né? Na época remota, não faz tanto tempo não. Enfim, então eu vou fazer esse movimento de, em vez de ir, de voltar. Eu quero este movimento. E aí, ao realizar a leitura rebobinada, você vai ficar muito mais seguro e longe de erros, longe de confusões. Vamos ver então como é que ela funciona? Vem cá, vou desaparecer. Foi. Ó, a leitura rebobinada ela é bem simples, gente. Nós começaremos a leitura sempre depois do pronome relativo. Nós vamos até o final da oração adjetiva. Lembra que essa oração do meio aqui é a oração adjetiva. Quando a gente chegar bem aqui ao discordou, a gente vai rebobinar, a gente vai voltar para... Vou até fazer assim, ó. A gente vai voltar a fita e ler de as reportagens até aqui. Vamos parar aqui a leitura, entende? Então a gente faz e volta. Ele e o eram controversos, não nos interessa mais. Quando a gente pular de discordou para as reportagens, nós vamos perceber 4 movimentos. Esses movimentos serão apreciados dentro da leitura do texto. Vamos lá, ó. O jornalista muito discordou das reportagens. Não é das, não é? Ó, de novo, o jornalista muito discordou das. Ah, se é das, então coloca aqui o quê? De. Ah, entendi, professor. Vem cá, ele. E se em vez de discordou fosse concordou? Show de bola, é o que vamos fazer agora. O jornalista muito concordou com as reportagens. Ah, então eu colocaria com que? Justo. Você teria que dizer, as reportagens com que o jornalista muito concordou eram controversas. Tá vendo? Ó? E vamos a mais uma. Em vez de vamos trocar agora por criticou. Rebobina comigo. O jornalista muito criticou as reportagens. Então, quando eu digo jornalista muito criticou as reportagens, não aconteceu nada, né, Eli? Pois é. Aí como é que ficaria, professor? Assim, ó. Nada e apenas o quê? Perfeito. Show de bola? Então, o verbo ou o nome que aqui apareça é quem vai definir o movimento que você vai realizar. Show de bola? Show de bola, Eli. Então é agora. Bom, e agora nós vamos fazer um pouquinho de exercício, né? Vamos exercitar. Olha só, você já entendeu a leitura rebobinada. Vamos fazer esse exercício aqui. Bom, eu agora no exercício eu vou me desfazer deste jogo de cores. O jogo de cores ajuda muito o candidato a entender quem é quem. Mas agora eu quero simular um ambiente mais de prova, tá? Então, ficou tudo, o fundo branquinho, a letra azul. Então a gente vai dividir a oração, tá certo? Vamos ler tudo primeiro. As cidades brasileiras que receberam novas propostas de crescimento tinham boa reputação. Bom, ele tem como dividir? Tem, ó, é fácil. Não é complicado não. Tem gente que diz, ah, meu Deus, é muito complicado. Não, ó. Primeiro a gente vai colocar bem aqui, a primeira barra, né? Ó, eu tenho que fazer uma conexão como eu fazia agora há pouco. Veja, o mesmo processo, tenho que notar aqui, as reportagens eram controversas. Então o mesmo processo eu vou ter que notar. As cidades brasileiras tinham boa reputação, né? Eu pulo de brasileiras para tinham. E aí sobrou esta oração do meio, que receberam novas propostas de crescimento. Naturalmente que eu vou rebobinar a leitura. E é na rebobinagem que eu vou notar se eu vou colocar alguma preposição antes do que. Porque quando eu pular de crescimento para as cidades, eu vou perceber a presença, a ausência da preposição. Então vamos lá. Receberam novas propostas de crescimento as cidades brasileiras. Professor, parece que eu não escutei nada. Vamos ler de novo. Apura o ouvido, tá? Apura o ouvido. Receberam novas propostas de crescimento às cidades brasileiras. Vixe, professor, eu não escutei nada não. Muito bem. E é isso mesmo, ó. Não tem nada, tá? Ou seja, o máximo que você pode fazer aqui é trocar a palavra que pela palavra às quais, pois o pronome relativo que está se referindo às cidades. Fechou? Viu aí? Então ele ou é as quais ou é que, sim. Ambas corretas, ambas as estruturas corretas. E se eu colocasse a preposição de aqui, estava errado? Estava, claro que sim. Tá certo?
Muito bem, vamos prosseguir para o outro exemplo. Está aqui, ó, eu rebobinei a leitura para você. Receberam novas propostas de crescimento as cidades brasileiras. Ou seja, o vazio está indicando não pedido de preposição. Próxima frase, a 2. A 2 diz assim, ó. Os esforços da população que o ministro se reportou antes das eleições valeram muito. Então vamos lá dividir. Os esforços da população valeram muito. Rebobina a leitura, olha só. O ministro se reportou antes das eleições aos esforços. Percebe aí, ó. O ministro se reportou antes das eleições aos esforços da população. Se é aos esforços, então aqui eu sou obrigado a colocar a, e aí eu naturalmente tenho a que não é uma leitura muito agradável, mas é a forma correta. Este a que eu posso trocar, se eu quiser, eu posso trocar esse que por os quais. Posso ou não posso, gente? Posso, não é? Por que eu posso trocar por os quais? Porque o que se refere a esforços. O que não se refere à população, não é? Mais um benefício da leitura rebobinada. Quando você rebobina a leitura, você descobre a quem o pronome se refere. O ministro se reportou aos esforços da população e não se reportou à população. Então é os quais, eu pego a minha preposição a, vermelhinha, ó, e coloco aqui. Então, ou eu digo os esforços da população a que o ministro se reportou, ou aos quais o ministro se reportou. Beleza? Perfeito, show de bola, bacana, 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 bacana. Então vamos agora à última frase para a gente encerrar este vídeo. Olha só, o 3 diz o seguinte, a imagem daquela população que o ministro se reportou antes das eleições demonstrou que ela é de fato atuante. Ele é uma frase bem parecida, é verdade, mas não é a mesma coisa não. A imagem daquela população demonstrou que ela é atuante. Show de bola. O movimento na leitura rebobinada é muito parecido, ó. O ministro se reportou antes das eleições. A imagem, quando a gente pulou de eleições para a imagem, eu senti uma pitadinha de crase. Pois não é, gente? E você sentiu algo correto, ó. Olha a leitura rebobinada aqui que eu fiz, ó. O ministro se reportou antes das eleições à imagem daquela população. E aí, professor? Bom, e aí quando você perceber que há crase, quando você conecta, você não vai ficar maluco de querer colocar a crase aqui, não. Você vai colocar só o a. É só a preposição a. Então vai ficar assim ali, a que vai. E aí? Bom, e aí nós vamos fazer as trocas. Veja comigo. Este que se refere à imagem, não é verdade? Então eu posso trocar o que por a qual. Sim ou não, gente? Sim, professor, sim. E aí eu vou pegar minha preposição vermelha e vou fazer o quê? Eu vou colocar essa preposição aqui? Claro que não. O que eu vou fazer com ela? Eu vou misturá-la aqui, ó. E aí, gente, a imagem daquela população a que o ministro se reportou antes das eleições demonstrou que ela é de fato atuante, ou eu digo a imagem daquela população a qual o ministro se reportou antes das eleições demonstrou que ela é atuante. Ambas as estruturas são corretas. E olha, tá show de bola aqui. Professor, essa crase é obrigatória. E aí, no próximo vídeo, eu vou até comentar um pouquinho mais, que os 30 minutos já se encerraram. Eu vou voltar a falar sobre isso daqui, comentar um negócio todo especial. Deixa aí. É uma surpresa, tá? Uma surpresa. É uma metáfora bem legal. Vem cá fechar comigo. Show de bola. Aperta o botãozinho lá embaixo que eu volto contando essa surpresa metafórica aí. Valeu, gente. Show de bola. Tchau.